Olá, tudo bem? Eu sou José Cruz, sou licenciado em Informática de Gestão e este é o primeiro vídeo de uma série dedicado a tratar do capitalismo ocidental, sobretudo fazendo uma analogia com o que aconteceu no passado e o que está a acontecer no presente, quais foram as medidas que foram tomadas para minimizar os impactos dessas bolhas e quais são o que é que está a ser feito hoje, o que é que existe de diferente hoje e no passado, mas, sobretudo, trazendo aquele tipo de informação que nos mídias não tratam. Trazer aquele tipo de informação que provavelmente irá fazer com que você repense algumas das ideias que tem sobre o modelo capitalista ocidental. Não existem modelos perfeitos. Por exemplo, existe o modelo eufemisticamente chamado de socialista dos países como Cuba, a antiga União Soviética, e que eu digo eufemisticamente porque, para mim, esse sistema é um sistema capitalismo, só que é o capitalismo de Estado. Não, o que difere o capitalismo desses países é que, em vez de existir o conceito de propriedade privada, o que acontece é que todas as propriedades, todos os bens estão na mão do Estado. Então o capitalista passa a ser o Estado e na realidade, de certa forma, as elites partidárias. No Ocidente, o que acontece é que o poder do capital está na mão de um conjunto de pessoas, infelizmente, um conjunto cada vez menor, cada vez mais restrito. Neste vídeo iremos começar por fazer então uma analogia histórica das primeiras bolhas, como é que elas se processaram, o que é que existe de diferença, se é que existe alguma diferença entre o que aconteceu no passado e o que acontece no presente. No próximo vídeo vamos tratar sobretudo do crash de 1929, ou melhor, do que aconteceu após crash, quais foram as suas consequências, quais foram as medidas que foram tomadas nessa altura e o que é que está a acontecer hoje e o que é que devemos esperar, atendendo a que as medidas que estão a ser tomadas hoje, o que é que elas têm diferente ou idêntico ao passado e o que é que devemos esperar que venha a acontecer em função das medidas que estão a ser tomadas neste momento. Bom, hoje eu vou começar por lhe colocar a seguinte questão. Quando é que foi para si que aconteceu a primeira bolha do sistema financeiro? Provavelmente o que lhe vem à cabeça é o crash de 1929. Pois está enganado. De facto, a primeira bolha que aconteceu no sistema financeiro foi mais de um século antes, mais precisamente em 1637, na Holanda, no mercado de futuros recentemente criados, da venda de bulbos de tulipas. As tulipas tinham sido introduzidas na Holanda recentemente, no início do século XVII, e teve rapidamente uma bastante aceitação do público holandês e, com isso, houve muita produção, muita procura, os bulbos, começa-se a fazer bastante investigação, o valor dos bulbos começam a subir de forma bastante aceleradas por causa disso. É criado o mercado futuro para facilitar essas transações, de tal forma que pessoas que não tendo nada a ver com esse mercado, não tendo nenhum interesse, elas não tinham nenhum interesse em adquirir os bulbos para plantar, viam ali apenas uma oportunidade para ganhar dinheiro e muito rapidamente, comprando e vendendo os bulbos nesse mercado. Com isso, há uma aceleração muito rápida do valor dos bulbos, mesmo aquelas pessoas que, não tendo capital para entrar nesse mercado, veem aí uma oportunidade para mudar a sua condição de vida e começam a endividar-se, a pedir empréstimos àquelas famílias mais poderosas que tinham mais capital, a empenhar os poucos bens que têm para adquirir esses bulbos e entrar nesse mercado de compra e venda de bulbos. Evidentemente, o que acontece é que os preços disparam de forma completamente descontrolada, ao ponto de um pequeno lote de bulbos chegar a valer mais do que um imóvel, mais do que uma casa. E, inevitavelmente, aconteceu aquilo que provavelmente nessa altura poucas pessoas
previam, até porque o mercado não existia o conceito de mercado ainda que existe hoje, o mercado ainda estava numa fase muito embrionária, não havia ainda a noção histórica, não havia historicamente não havia informação de que de facto como o mercado de facto acontece. O que aconteceu, pronto, que ficou então um lote de bolos por vender. Quando isso acontece, as pessoas que tinham os bolos ainda consigo entram em pânico, vão para o mercado, querem vender ao preço que for, o que elas querem, naquela altura já não querem ganhar dinheiro, a única coisa que elas pensam é diminuir os seus prejuízos. Evidentemente, acredito eu, algumas pessoas poderão ter acreditado que aquilo não podia se manter eternamente e terão eventualmente saído do mercado antes da bolha estourar. Essas pessoas se deram bem, essas pessoas efetivamente conseguiram ganhar dinheiro, mas a grande maioria, todas aquelas que tinham os bolos consigo para vender na altura em que a bolha rebenta, ficaram sem nada em muitos casos. Perderam não só aquilo que tinham ganho, eventualmente, como todo o património que tinham antes de entrar nesse mercado. E agora eu faço aqui um parêntese para chamar a atenção para um aspecto que você deve ter em consideração sempre que se tratar de economia e sempre que ouvir uma declaração que se ouve repetidamente aos economistas quando trata de bolhas do sistema financeiro, de que quando rebenta uma bolha toda a gente perde. Isso não é verdade. Imagine o sistema financeiro como sendo, em alguns aspectos, muito parecido com uma mesa de póquer. Tal como você não consegue imaginar, como numa mesa de póquer, que toda a gente perca, no sistema financeiro é a mesma coisa. O dinheiro não é um bem. É um bem muito particular, porque, ao contrário de outros bens, quando ele é consumido, ele desaparece. No caso do dinheiro, não é assim. O dinheiro limita-se a mudar de mãos. Então, o que acontece é que, quando existe um grupo grande de pessoas a perder, alguém tem que ter ganho. Porque esse dinheiro, a única coisa que ele fez, ele não desapareceu. A única coisa que ele fez foi mudou de mãos. Então, se ele deixou de existir nas mãos de uns, é por estar nas mãos de outros. Então, quando há arrebentado essas bolhas, quando há essas crises, existe sempre um grupo muito limitado de pessoas que ganham e a grande maioria perde. E pior ainda é que essas crises não fica restrito àquelas pessoas que entraram no mercado, porque acaba por ter depois reflexo em toda a economia, como aconteceu em 1929, como está a acontecer atualmente. Bom, depois dessa crise, a outra grande crise que se tem conhecimento histórico foi então, efetivamente, em 1929, quando foi o crash da Bolsa de Nova Iorque. Se repararem bem, não existe uma diferença substancial entre a bolha que rebenta no século XVII, no início do século XVII, na primeira metade do século XVII, e a bolha que rebenta em 1929. Aí, basicamente, a única diferença é o produto em causa. Se num lado eram os bolos de tulipas, agora são as ações. O mercado de ações é que provoca essa bolha. E essa bolha aconteceu apenas porque, até o início dos anos 20, o mercado financeiro, o mercado de ações, era um mercado extremamente fechado. Só tinha acesso ao mercado de ações grandes investidores e o sistema financeiro. E especuladores, sobretudo, também. Fora isso, para o público em geral, era algo que eles não faziam ideia do que é que se passava ali, não tinham nenhum conhecimento daquele mercado, estava limitado a esses grupos de pessoas. Até que alguém teve a brilhante ideia de dizer o seguinte: ora, com o mercado limitado a essas pessoas, como devem calcular, o que acontecia é que havia o valor das ações refletia de alguma forma o valor real das empresas, porque quando a empresa aumentava o lucro, naturalmente essa informação era publicada, o valor das ações delas subia, quando havia uma diminuição do lucro ou prejuízo, as ações caíam e os valores das ações mantinham-se mais ou menos dentro daqueles parâmetros normais do valor real das empresas. Só que quando alguém se lembra, bom, nós podemos aumentar significativamente os nossos ganhos se as ações passarem a subir mais, tiver uma maior flutuação.
E uma das formas de fazer isso é trazer para o mercado aquelas pessoas que estavam até aí fora deles. Como fazer isso? Bom, o sistema financeiro iria ter uma parte importante nesse aspecto, concedendo crédito às pessoas para adquirir dinheiro para entrar no mercado de ações. Assim acontece, as pessoas começam a ver de facto ali uma oportunidade para melhorar a sua condição de vida, os poucos bens que têm começam a hipotecar para adquirir capital para comprar ações, entram no sistema financeiro pedindo empréstimos muito além da sua capacidade, em muitos casos muito além da sua capacidade de endividamento para comprar ações, porque aquilo, a noção que se tem a partir de determinada altura é que o valor dos papéis vão subir eternamente, e o que acaba por acontecer é, mais uma vez, os papéis subirem de tal forma que não é possível subir mais. Já ninguém está disposto a pagar aqueles preços. Quando isso acontece, a bolha rebenta e, se repararem, não, mais uma vez, como aconteceu como nas outras crises posteriores, aqueles grupos de pessoas, daqueles grandes capitalistas, nunca aparecem no lote dos perdedores. Pelo contrário, se repararem, o que acontece é que elas, quando a bolha rebenta, descobre-se que essas pessoas tinham aumentado, ou continuam, em muitos casos, mesmo posteriormente a aumentar, significativamente a fortuna delas. Precisamente por causa daquele fenómeno que eu falei há bocado, da questão da semelhança do mercado financeiro com o jogo de póquer. Porque essas pessoas são aquelas que estão do lado do vencedor. Quando a bolha estoura, devido ao facto de elas terem informação privilegiada, elas saberem quando é que o mercado atingiu um nível que está prestes a arrebentar, elas já estão fora do mercado. E depois acontece outro fenómeno que ainda faz aumentar ainda mais o lucro desses grandes capitalistas, que é o seguinte: quando se gera o pânico e a bolha arrebenta, as ações, da mesma forma que subiram de forma desgovernada, elas caem de forma ainda muito mais desgovernada, ao ponto de, em muitos casos, o valor dos papéis passarem a ser muito inferior ao valor real da empresa. Ou seja, se a empresa fosse dissolvida, todos os seus bens fossem vendidos, o valor desses bens seriam muito superiores ao valor real dos papéis. Passa a ser um excelente negócio, inclusivamente, adquirir os papéis das empresas para dissolvê-las. Para, muitas das vezes, sobretudo para o especulador, passa a ser interessante comprar a empresa não para desenvolver a empresa e ganhar dinheiro com o seu produto, mas para pura e simplesmente liquidar a empresa e, dessa forma, rapidamente conseguir-se obter grandes lucros. O que acontece em relação a isto é que a grande maioria das pessoas saem a perder e acontece aquilo que toda a gente já ouviu falar, provavelmente, que foi aquela associação de suicídios, pessoas que perderam todos os bens, em alguns casos foram fortunas que foram perdidas. Entretanto, a consequência é muito semelhante àquela que estamos a viver hoje, que foi a chamada Grande Depressão, mas isso é um assunto que vai ficar para o próximo vídeo, onde eu vou tratar especificamente das consequências do crash de 1929, quais foram as medidas políticas que foram tomadas, quais foram as suas consequências, o que é que está a ser feito hoje e o que é que devemos esperar em relação às medidas que estão a ser feitas hoje, fazendo essa analogia com o passado. Entretanto, acontece agora, em 2008, volta a acontecer uma bolha agora no sistema financeiro, no sistema imobiliário. É um processo basicamente igual ao que aconteceu em 1929. O sistema financeiro incentiva as pessoas, pressionam as pessoas a se endividar para adquirir bens imóveis, ou para comprar uma casa nova, ou reavaliando o seu imóvel e mudando para um imóvel maior, mais bem localizado,
Sempre que as pessoas resistiam, o que o sistema financeiro que fazia era convencer as pessoas de que era vantajoso para elas fazer isso, nem que fosse para comprar um carro novo, para viajar, que aquilo ia ser uma maravilha, os juros eram baixos, eram só vantagens para elas em fazer isso. Muitas pessoas, evidentemente, não resistem a essa pressão, começam a se endividar muito para além da sua capacidade de endividamento e quando os valores dos imóveis atingem aquele ponto em que não é possível subir mais, porque já ninguém está disposto a pagar aquele preço, a bolha rebenta. E o que acontece quando a bolha rebenta é, mais uma vez, um fenómeno parecido, basicamente igual ao que aconteceu em 1929. Um grupo de pessoas mais bem informadas não sofre nenhuma consequência disto, não estão nesse mercado. Basicamente, elas saíram do mercado na altura em que deveriam sair e estão, sobretudo, à espera que a bolha rebente. Porquê? Porque quando a bolha rebenta, o que acontece é que o valor, nesse caso dos imóveis, cai muito abaixo do seu valor real. Então, o que vemos hoje é que o valor dos imóveis estão a ser comercializados muito abaixo do valor em alguns casos, de 20 anos atrás. Então essas pessoas que saíram do mercado na hora certa, ou que nem sequer interessaram, elas entram agora novamente no mercado através de fundos imobiliários, por aí fora, adquirindo esses imóveis a preços muito abaixo do seu valor real. E ficam depois, é só uma questão de ficar à espera que os preços comecem a subir até chegar àquele ponto em que atingiu o lucro previsto e então eles voltam a vender. O que aconteceu com isto, toda a gente sabe, nós ainda hoje estamos a sentir as consequências disso e não sabemos por quanto tempo mais iremos continuar a sentir, é que gera-se um conjunto de crise, há os despedimentos, empresas fecham, o sistema financeiro a falir, o Estado a financiar o sistema financeiro, ou seja, tudo muito semelhante ao que aconteceu em 1929. A questão neste vídeo, porque eu não quero aprofundar essa questão dos factos que ocorreram depois de 1929 e 2008, isso, como eu disse, vai ficar para o próximo vídeo. O objetivo desse vídeo é você perceber que fica um bocado a sensação de que não se aprende com a história. Que o que aconteceu em 1637, e isso é ensinado nas faculdades, portanto nenhum economista desconhece o crash do mercado de tulipas de 1937. Nenhum economista, aliás o público em geral, não há ninguém que não saiba o que foi o crash de 1929, quais foram as suas consequências. Então, porquê? Porquê de, em 2008, as coisas acontecerem exatamente iguais? Porque as pessoas que estão por trás dessas situações são pessoas muito bem informadas, são grandes economistas, grandes investidores, inclusivamente, se recordam, houve empresas de classificação de risco que chegaram a dar notas extremamente positivas a bancos que no dia seguinte declararam falência. Será que essas pessoas são tão mal formadas, tão despreparadas para aqueles cargos, que não sabiam que efetivamente esses bancos estavam falidos, que não tinham nenhuma viabilidade financeira? Eu acho que você deve pensar um bocado sobre isso, porque não dá para acreditar que eles não soubessem que isto estava para acontecer e qual o estado real que estavam essas economias. No entanto, até a última, eles defenderam essas economias e isso é feito sobretudo para dar tempo daquelas pessoas aquelas pessoas poderosas, evidentemente, que ainda não saíram do mercado, poder sair e então sim, agora está na hora da bolha rebentar, porque agora vai rebentar na mão do pequeno, como se costuma dizer. Então, não é por acaso que você abre os jornais e descobre que o número de pessoas, a percentagem de multimilionários, sobretudo, é cada vez menor
em relação à quantidade de pessoas mais pobres. Inclusivamente, sempre que acontecem esses fenómenos, a classe que mais sofre é a classe média, que normalmente são esses que perdem qualidade de vida, que descem os seus patamares, e as classes que mais se beneficiam com esses processos são sempre as classes mais elevadas da sociedade. Bom, neste vídeo era para falar sobre isso. Esteja atento às próximas publicações e especialmente chamo a atenção para o próximo vídeo, em que vamos tratar então daqueles factos que nunca foram falados sobre o que ocorreu em 1929 e o que é que está a ser feito hoje. Se gostou do tema, se gostou do vídeo, se tem interesse em manter-se informado sobre isto, registre-se no meu canal, dê um like para contribuir para a divulgação deste vídeo e divulgue nas redes sociais junto dos seus amigos, porque eu não tenho a certeza que muitas das informações que vão ter são informações que a grande maioria das pessoas não tem, a grande maioria das pessoas nunca viram tratadas nos mídias de modo geral. Então, fiquem bem, até o próximo vídeo.